obrigada, gente. Deus abençoe a vida de vocês, todos que estão chegando aí. Sintam-se em casa, à vontade. 1 Reis 17, 7. Passado alguns dias, a torrente do riacho secou por falta de chuva. Aqui em 1 Reis 17, você vai ver que 17, você vai ver no início que a seca que aquela região estava passando foi fruto de uma declaração do profeta Elias. Ele fala, não vai chover pelos próximos anos. E aí, por causa da desobediência do povo, né? E do rei Acabe. Aí ele joga essa profecia e ele fala lá no versículo 1 do capítulo 17. Tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto por mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Deus veio para Elias e orientou. Deus veio para Elias logo após essa profecia que ele lançou, né? E ele falou assim, Elias, Deus falou com Elias, retira-te daqui, vai para o leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite. Às vezes tem versões que falam Queriote, né? Querite, a leste do Jordão. Lá você vai beber da água do riacho e eu vou ordenar os corvos que levem alimento para você. Então aqui tem um direcionamento de Deus na vida de Elias e ele vai sob uma direção de Deus. E ali fala, no versículo 7 do capítulo 17, fala que o riacho, que era fonte para ele de sustento, acaba, seca, justamente por conta da seca que ele declarou lá atrás. O riacho seca. E aí, Deus orienta o profeta Elias que saia dali e vai para a cidade, que ele tem uma viúva que ele já falou ao coração dela para apoiar o profeta Elias. Ele, no versículo 9, fala, vai para Sarepta, porque ali já tem uma viúva que eu já orientei, já estou falando no coração dela, para ela te ajudar. O que eu vejo aqui nesse texto é que é uma situação onde às vezes nós passamos por coisas, por situações parecidas. Aqui a fonte secou, não foi porque Deus não tinha o poder de manter aquele riacho fluindo. Porque ele tem o poder. Aquele riacho secou por consequência da própria seca do lugar. Não é porque Deus quis secar aquele riacho para tirar o sustento de Elias. É porque Deus tinha um direcionamento. Deus tinha um novo entendimento para o profeta Elias. Então, assim, a única coisa que é para sempre, que nós temos como garantia para sempre, são as misericórdias do Senhor e o amor dele por nós. Isso é para sempre. Agora, a fonte, lugares, pessoas, situações, essas coisas não são eternas. Então, às vezes, você queria tanto estar nesse emprego, estar há muitos anos nesse trabalho, e de repente você vai precisar sair dele. E você pensa, meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? E agora, como que eu vou viver? Por isso que é importante a gente estar sob a orientação de Deus, porque Deus sempre vai ter fonte para nós. Tendo a presença dele, o que não vai faltar é fonte. A fonte que te sustentou, que te manteve nesse lugar, pode ter acabado, pode ter cessado. Mas a orientação de Deus, se a gente obedece à voz nós temos essa conexão diária com Deus, a gente conhece a intimidade do coração dele. E ele nos direciona para outra fonte. Porque as fontes, elas acabam. É engraçado quando fala assim, fonte, né? É difícil imaginar uma fonte acabando, mas ela pode acabar sim. Qualquer coisa que não seja Deus não tem eternidade. Porque só ele possui a eternidade.
Lá no Salmos 136, 26, fala: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Salmo 103, 17. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lamentações, capítulo 3, versículo de 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, porque as misericórdias se renovam todas as manhãs. Então, hoje a minha palavra para você é: se a fonte do seu sustento, se a fonte do seu equilíbrio, da sua força, você percebeu que acabou, Deus não está punindo você. Ele está te redirecionando. É porque esse lugar de fonte, que onde você tinha o sustento, não durou para sempre, porque não é Deus. A fonte acaba, as coisas passam, mas Deus permanece. Então, por isso que o nosso apego, o nosso amor, a nossa entrega de corpo, alma e espírito não pode ser a pessoas, a situações e a lugares. Porque tudo tem uma finitude. Pode terminar, pode acabar. Mas o amor dele é para sempre. A fidelidade dele é para sempre. O amor dele é leal, é para sempre. Então, aqui a fonte de sustento de Elias acaba. Mas aqui não fala que Elias se desesperou, não fala que Elias ficou triste, ficou em depressão, ficou questionando a Deus por que a fonte secou. Ele ficou esperando um direcionamento de Deus, porque quem levou ele para aquele riacho, quem mandou ele ir foi Deus. E ali ele foi sustentado por dias. E se a fonte secou, Deus novamente orienta ele e dá um redirecionamento para ele. E quando Deus, quando nós somos direcionados por Deus, quando nós somos obedientes ao direcionamento que Ele nos dá, a provisão não falta. Talvez a provisão venha de um lugar onde você não imagina que tinha condições de sair provisão. Talvez Deus mandou você mudar de cidade. Deus orientou para você mudar de trabalho. Se você obedece à orientação de Deus, Fernando, mas como é que Deus me orientou? Você não recebeu, como diz minha mãe, o cartão vermelho? Minha mãe falava assim, o bilhete azul. Minha mãe falava, o bilhete azul, o bilhete azul, quer dizer, foi demitido. Fulano ganhou o bilhete azul, foi demitido. Em Goiás falava dessa forma. Você não precisa se desesperar porque sua fonte secou. Porque a fonte do seu sustento é a direção de Deus. Deus está te redirecionando, está te reposicionando. E quando você confia que o Deus que te criou, ele assume essa responsabilidade, ele não vai deixar você solto, não vai deixar você passar nenhuma necessidade, porque ele é a fonte que não acaba, ele é a fonte que não seca. E aí, por direção divina, não vai faltar provisão. Mas se você se mover pelo medo e pela necessidade, aí você vai dar de frente para a sua maior falta, para o seu maior vazio, que é a ausência da presença de Deus na sua vida. Porque o perfeito amor, que é Deus, ele lança fora todo medo. Se as suas decisões forem por direcionamento de Deus, você não vai ter falta de nada, porque ele vai suprir o que ele orienta, o que ele direciona. Mas se você tomar decisões porque você está com medo, se as suas decisões for baseadas no medo, você vai ser corrigido no seu entendimento, porque você precisa de cura. Um filho de Deus que anda sem confiar no próprio Deus, confiando na fonte que sustentava, precisa ser corrigido, precisa ser curado. Se você for ler aqui no capítulo 17, você vai ver que o profeta obedeceu.
Ele foi para o riacho quando Deus mandou ir. Ele foi para Sarepta, lá onde estava a viúva, quando Deus orientou para ele ir. Agora, se você for no capítulo 19, você vai ver que o profeta Elias, quando ele recebe a ameaça de Jezabel, porque Jezabel, ou ameaça no capítulo 19, fala, eu vou matar esse cara. Ele tá mortinho na minha mão. E ele foge pelo medo. Ele é direcionado pelo medo e ele se esconde na caverna. Ali, Elias não precisava de provisão. Quando Deus orienta para ele ir para o riacho, ele estava precisando de ser alimentado, de ter provisão, de ter descanso. E ele foi usado por Deus para levar sustento a uma viúva também. Ele caminhou com a provisão de Deus e a seca acabou aqui, mas a provisão não terminou para ele. Continuou na viúva. Que aquele dia em diante que a viúva também obedeceu a um direcionamento do profeta que recebeu da parte de Deus, fala que a farinha nunca secou, o azeite nunca, a farinha nunca se acabou e o azeite nunca secou na vida daquela mulher. Ela foi suprida, mas lá em 1 Reis 19, quando Elias é movido pelo medo, que ele se esconde na caverna, ele não está precisando de provisão. Ele está precisando de cura. Porque ele não via Deus mais como suficiente. Ele estava confiando na força de Jezabel, no poder que ela tinha na autoridade que ela tinha de governo, como que fala? Na força armada que ela tinha. E ele foi movido pelo medo. E ali ele não precisava de provisão, ele não precisava de alimento. Ali ele estava precisando de correção. Ali ele estava precisando de cura. Do que você está sofrendo hoje? Você está sofrendo porque você perdeu emprego, perdeu pessoas, situações que você achava que tinha controle, você perdeu o controle. Você está nesse lugar aí porque você foi orientado por Deus e de repente fala, mas foi Deus que me deu. E quando Deus te deu, você falou, o que você falou? Quando Deus colocou essa bênção na sua mão, o que você falou? Oh, Deus é fiel. Deus é fiel. Então você foi colocado nesse lugar que te abençoou tanto. E você tem certeza que foi Deus que te deu esse lugar, que Deus que te deu essa fonte. E quando deu para você, não foi uma alegria? Não foi uma felicidade quando você chegou neste lugar de fonte que te sustentou, que te guiou por tanto tempo? Aí, de repente, essa fonte acaba e você, novamente, você pode dizer, Deus é fiel. Sabia? Quando a gente recebe uma bênção muito grande, quando nós temos nas mãos uma coisa muito boa que a gente muito queria e precisava, o que a gente fala? Deus é bom demais. Olha como Deus é fiel, oh Deus misericordioso. O que eu quero falar com você nessa manhã é que esse Deus que é fiel, esse Deus que é misericordioso, que quando você recebeu essa fonte, você declarou com a sua própria boca, dizendo, Deus é bom demais, gente, eu preciso contar para vocês, olha aqui meu trabalho novo, meu carro novo. Olha aqui, que coisa boa, como Deus é fiel. Então, o carro novo, o trabalho novo, a situação nova da sua vida pode acabar. Pode acontecer algo. Mas aquele Deus que você declarou que é fiel, que é misericordioso, que é leal, que é bom demais, isso ele continua sendo. O carro deu PT, perdeu tudo. Você não tem condições de comprar um novo. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo leal. Mesmo que o seu carro todinho foi destruído. Mas foi Deus que me deu, Fernanda. Difícil que Jó fez, né? Deus deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó entendeu que a fidelidade de Deus não dependia das situações. Não dependia das circunstâncias. Então, o Deus que você enxerga quando está tudo bem é o mesmo Deus que está presente com as mesmas características, com as mesmas qualidades, com as mesmas
Tudo, porque Deus não muda. Nós mudamos demais, né? A gente muda muito de pensamento, a gente muda muito de ideia, mas Deus não muda de ideia. Tem um versículo que fala assim, eu vou achar esse versículo e vou colocar na legenda desse vídeo. Fala assim, Deus não muda de ideia com quem Ele escolhe e abençoa. Deus escolheu a mim e a você. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos amou primeiro. Ele é a nossa fonte de sustento. Se o lugar que você está hoje, você foi direcionado por Deus e de repente tudo que você recebeu e você tem certeza que foi da parte de Deus que você recebeu e de repente você não tem mais, Deus está dizendo para você, agora é hora de você sair deste lugar. Você precisa se reposicionar. Então, eu já fiz uma live sobre isso aqui. Quem aqui está desde o começo, eu tô aqui, já vai fazer 5 anos que eu tô fazendo essas lives todos os dias, já viu uma live que eu fiz que eu falei assim, o não de Deus para nós sempre é um sim. Deus nunca vai dizer não para nós, pra gente ficar com esse não, vivendo dentro desse não. É porque o que a gente tá querendo que seja sim da parte de Deus, não vai trazer para nossa vida a vida abundante que o Cristo de Nazaré derramou na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos. E não confunda abundância com dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é muito importante, o dinheiro não é o problema. A Bíblia diz que o problema é o amor ao dinheiro. É colocar a sua expectativa no dinheiro. Porque o dinheiro pode acabar. Então, a sua expectativa total tem que ser em Deus, porque Ele é uma fonte que não se acaba. Ele é uma fonte que não esgota. E quando Deus fecha a torneirinha da sua fonte, Ele só está dizendo, o seu tempo neste lugar acabou, eu tenho um outro lugar de sustento para você. Eu tenho um novo direcionamento para você. Queriote, ou Querite, como diz, é o riacho onde Elias foi direcionado por Deus para ir. Quando ele seca, Deus fala, agora eu tenho uma outra fonte de sustento para você. Quando chega ali, a fonte de sustento é uma viúva. Mas você não vê Elias questionando a Deus. Ali não tinha nenhuma condição de ser fonte. Mas porque a fonte de Elias é Deus, Elias sabe, tem certeza, que mesmo num lugar improvável, onde não tem condições, que nem a pessoa acredita que pode ser fonte, Deus torna aquela pessoa uma fonte. Fala que a farinha daquela mulher não acabou e o azeite não secou. Porque ela também obedeceu. Ela também teve um ato de fé. Mesmo entendendo que o que ela tinha era suficiente só para alimentar ela e o filho e depois morrer, ela olhou para o profeta e entendeu que aquele homem estava falando de uma fonte diferente do que ela tinha tido até aquele momento. Então, qual é o seu sofrimento hoje? Seu sofrimento é porque você está num lugar onde a sua provisão acabou? Você foi direcionado por Deus para estar neste lugar? Se a fonte acabou, é porque Ele está te direcionando para outro lugar de fonte. Que, na verdade, você também será fonte neste lugar que você vai ser suprido. Vai ser uma troca. Agora, se você está nesse lugar, você nem foi orientado por Deus para estar aí. E você acabou a fonte, secou a fonte. Você precisa ser curado. Você precisa ser corrigido na sua perspectiva de vida. A caverna e o riacho tem muita diferença. O riacho foi um direcionamento de Deus para a vida do profeta e ele obedeceu. E foi suprido em toda a necessidade que ele tinha. Quando acabou a fonte, ele foi redirecionado para mudar de lugar, para sair para ter era outra estratégia, era outro rumo. Mas quando ele vai para a caverna, ele não vai por orientação de Deus. Ele vai sendo orientado pelo próprio medo, pela própria angústia, pelo próprio desespero. E aí Deus manda ele sair daquele lugar de desespero, de medo. E quando Deus confronta Elias, ele fala assim, mas Deus, só sobrou eu.
Ele falou, porque você fugiu, porque você não se escondeu, não confiou em mim. Você não percebeu, Elias. Mas ainda tem mais de 1000 pessoas que não se dobraram a Baal. Sai dessa caverna. Aí não é só você que sofre. Você precisa entender que eu sou a fonte. Eu já te sustentei quando você precisou de provisão. Agora que você precisa de proteção, você não consegue se proteger. Porque eu sou a fonte de proteção. Sou eu que guardo você, sou eu que protejo você. E não é só você que está sendo perseguido. Tem mais de 7.000 que não se dobraram, que estão sofrendo perseguição também. Mas eu estou protegendo os 7.000 e protejo você. Sai daí, volta, vai trabalhar. A fonte dele não secou de provisão. Não era a provisão que ele estava precisando. Ele estava precisando de cura na alma dele. Porque ele achou que dependia dele a proteção dele. Ele foi lá no monte, fez um milagre ali. Deus se manifestou no monte. Aqueles profetas todos de Baal morreram. E ele achou que foi ele que fez aquilo. Porque aí quando a Jezabel provoca ele e fala que vai matá-lo, ele acha que ele pode se proteger. Ele não está mais confiando que Deus, ele sobe para a cabeça dele. Ele acha que ele vai conseguir se proteger sozinho numa caverna. Deus falou assim, sou eu que protejo você. Sou eu que te protegi quando o riacho secou, quando a viúva estava fazendo pão para você. Lá no monte, a manifestação lá do poder foi meu, não foi seu, Elias. Não foi seu poder, foi o meu poder. E o meu poder tem guardado mais de 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Por que eu não guardaria você? Volta para trabalhar. Tem muita coisa para você fazer, rapaz. Volta para Lida. Quando ele volta, ele vai fazer tudo o que ele estava fazendo. As ameaças de Jezabel continuaram. Mas Elias não parou. Ele saiu. Porque ele entendeu que quem o guardava, quem o protegia, era o mesmo Deus que tinha dado provisão, que se manifestou no monte, que guardou mais de 7.000 homens que não tinha, e ia guardar ali. Ele voltou para trabalhar, fazer o que ele tinha que fazer. E encontra Eliseu, um rapaz cheio de Deus, para continuar o ministério dele, depois que ele se fosse. Então, qual é o seu sofrimento hoje? O seu sofrimento hoje é porque a fonte secou ou você está com dificuldade de viver o novo de Deus, viver coisas novas porque você está com medo? Quem te trouxe até aqui, quem te sustentou, ele vai continuar sustentando porque ele é o mesmo Deus. A fonte pode ter secado, a sua segurança pode ter acabado, mas Deus, é Ele que te protege, é Ele que te guarda. Se Ele falou para o profeta, sai agora, acabou a fonte, pode ir que eu tenho outra fonte. Sai da caverna, quem te guarda sou eu. Porque o meu amor dura para sempre, a minha fidelidade dura para sempre. As pessoas não duram para sempre, as situações não duram para sempre. Fontes não duram para sempre. Mas o meu amor leal é para sempre. A minha misericórdia é para sempre. Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, abraça os meus irmãos neste momento, que estão inseguros quanto ao futuro, estão com medo porque a fonte secou e eles precisam ter um direcionamento do Senhor para uma nova fonte de provisão. Que nessa manhã o Senhor se revele a eles, dando direcionamento, dando para eles estratégia, porque a provisão o Senhor já tem. Só mostre para os meus irmãos onde está essa provisão, onde está esse novo caminho, e derrame um novo entendimento. Mas se tem irmãos que estão paralisados porque estão com medo, porque estão tristes, porque estão feridos, que o Senhor, nessa caverna onde eles se encontram, o Senhor corrija a visão de cada um, para que olhem seus problemas na perspectiva que o Senhor vê, que são tribulações, são problemas sérios, mas que vão passar. Mas o seu amor não, a sua fidelidade não. E que o Senhor tenha amor, misericórdia e proteção suficiente para guardar o coração e a mente dos meus irmãos. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramados na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você.
Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te abrace e você sinta o calor da presença dele, dando para você um refrigério para os seus pensamentos, dando para você um alimento espiritual que traga paz para sua alma, que traga alegria para sua alma, que traga descanso para sua alma, porque as pessoas passam, os problemas passam, mas Deus, o amor dele dura para sempre, foi derramado na cruz do Calvário. As pessoas podem não enxergar seu valor, as pessoas podem não te amar como deveria, mas Jesus te ama. E o seu valor tem medidas na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe e te guarde. Um cheiro e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.